Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade à resolução de questões da nossa apostila. E o próximo conteúdo que eu separei para a gente trabalhar foram as equações do primeiro grau. Pessoal, continuação da parte que estávamos vendo anteriormente. É aquela parte da prova do Enem que vai fazer você pensar um pouquinho. É aquela parte da prova do Enem que vai fazer você, de fato, parar para ler e tentar interpretar a sua questão. Tá certo? Então é super importante aí o seu conhecimento matemático. É super importante a sua concentração e o seu poder de escrita matemática, tá? É a partir dessas questões que a gente vai começar a treinar a escrita matemática, montar um problema, montar as equações do primeiro grau, tá bem? Então vamos lá. A primeira questão ela diz o seguinte: um marceneiro recebeu a encomenda de uma passarela de 14,935 metros sobre um pequeno lago, conforme a figura 1. A obra será executada com tábuas de 10 centímetros de largura, que já estão com o comprimento necessário para a instalação, deixando-se um espaçamento de 15 milímetros entre as tábuas consecutivas, de acordo com a planta do projeto na figura 2. Considerando eventuais perdas com o corte durante a execução do projeto, quantas tábuas, no mínimo, o marceneiro necessita para a execução da encomenda? Então, o Enem começa a brincar com vocês aí que ele podia botar 15 metros, mas não, bota 14,935. As tábuas são de 10 centímetros e o espaçamento entre elas é de 15 milímetros. Perceberam uma coisa curiosa? Cada valor está em uma unidade diferente. Então você vai ter que ter o cuidado na hora de calcular, tá certo? Para que todos os valores estejam na mesma unidade. Bom, pessoal, então, para que você entenda um pouquinho esse questionamento, certo? Para você ter o tamanho da ponte toda, a ponte no total, você vai precisar somar, Você vai precisar juntar a quantidade de tábuas com a quantidade de espaços para você ter o total da ponte, para você ter o tamanho total da ponte. Então, quando você pegar a quantidade de tábuas mais a quantidade de espaços, você vai ter o total da ponte. Pessoal, vou fazer uma perguntinha bem simples para vocês, tá? E isso é um tipo de questão que não vai se aplicar somente a tábuas. Isso pode se aplicar a estacas, pode se aplicar a postes, certo? Na medida que você tem um conjunto de estacas, de postes, de, pontos fixos, para você saber quantos espaços existem, basta que você use a seguinte lógica. Vê, se eu tenho 2 dedos, eu vou ter somente um espaço. Mas se eu aplicasse 3 dedinhos aqui, eu teria 2 espaços. O Edilson, mas se fosse 4 dedos, eu teria 3 espaços. Então verifique que a quantidade de estacas, a quantidade de postes, a quantidade de dedos, tá certo? Você sempre vai ter uma unidade a menos da quantidade de espaços. Então, é bem simples essa questão, tá? Quando você tiver X tábuas e você tiver X menos 1 espaços, isso vai te dar o total da sua ponte, tá certo? Lembre-se, a quantidade de tábuas, você tem uma unidade a menos da quantidade de espaços.
Cada tábua ela tem 10 centímetros. Então, X tábuas, cada uma com 10 centímetros. Você tem X menos 1 espaços, cada um com 15 milímetros. Isso vai me dar uma ponte no tamanho de 14,935 metros. O que eu disse a você, que tivesse cuidado, né, na unidade. Qual é a dica, professor? Leve todo mundo para a unidade menor. Então, entre metro, centímetro e milímetro, a menor unidade é justamente os milímetros. Então, você tem X tábuas vezes 100 milímetros mais X menos 1 espaços vezes 15 milímetros, que vai dar igual a 14.935. Opa, peraí, 14.935 milímetros. Todo mundo na mesma unidade, tá? Isso vai dar 100x mais, fazendo aqui a distributiva, 15x menos 15 igual a 14.935. Agora a gente ficou numa equaçãozinha bem legal, né? Bem básica. Junta aqui, ó, 100 mais 15, 115x. O 15 que está negativo passa para o outro lado positivo, então fica 14.950. Logo, o x vai ser 14.950 dividido por 115. Fazendo a divisão, você vai chegar a um total de 130 tábuas. Tá certo? Então veja que a primeira questão ela foi bem legal, bem facilzinha, tá? Basta que você entenda e basta que você lembre que quando você estiver falando entre espaços, tá certo? Você sempre tem uma unidade a menos. Se são 2 tábuas, 1 espaço. Se são 3 tábuas, 2 espaços. É sempre uma unidade a menos. E com isso a gente chega agora para a questão 2. Deixa eu alinhar aqui. Vamos lá. A questão 2, ela diz o seguinte: durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um bilhete. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Poxa, tá aí, eu sei. Rapaz, essa questão ela tá com um nível altíssimo de interpretação e de compreensão, tá certo? Eu preciso saber qual o total de bilhetes e eu preciso saber qual é o total de alunos. Esse é o caminho por onde você vai começar, tá certo? Saber quantos alunos tem a escola, saber quantos bilhetes foram vendidos, para que a partir daí a gente possa dar uma continuidade. Eu vou pegar esse espaçozinho em branco, né, que sobrou aqui da aula passada e vou começar por aqui e terminar aqui, tá? Vocês acompanhem. Bom, pessoal, se eu quiser saber a quantidade de alunos que a minha escola tem, basta que eu pegue aqueles que compraram um bilhete, somar com os que compraram 2 bilhetes, somar com os que compraram 3 bilhetes e somar com quem faltou na festa, né? Então, se tu pegar
quem comprou um bilhete, quem comprou 2 bilhetes, quem comprou 3 bilhetes e a galera que faltou, aí você vai saber o total de alunos que essa escola tem. Deixa eu até separar aqui, né? Para não confundir com essa parte aqui de cima. Então, pessoal, para você saber quantos alunos tinha nessa escola, basta que você faça a leitura, né? Eu vou começar por quem comprou um bilhete, que é justamente a pergunta da questão. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Então eu vou chamar de X. X alunos comprou somente um bilhete. Professor, quantos alunos comprou 2 bilhetes? 45 alunos compraram 2 bilhetes. Está dizendo aqui, ó. 45 alunos compraram 2 bilhetes. Edilson, quantas pessoas compraram 3 bilhetes? Não sei. Aqui está dizendo que foram algumas pessoas que compraram 3 bilhetes. Então, como eu não sei, eu vou utilizar uma letrinha diferente. Vou utilizar 3Y, tá? Aliás, desculpe, vou usar Y. Y pessoas compraram 3 bilhetes. Mas a turminha aqui faltou, que foi justamente 80 alunos. Então, recapitulando, para a gente saber a quantidade de alunos que tem na escola, basta que você pegue X pessoas que comprou um bilhete, 45 pessoas que comprou 2 bilhetes, Y pessoas que comprou 3 bilhetes e 80 pessoas que faltaram na festa. Então, essa sua escola, ela tem um total de alunos representado por X mais Y mais 125. Tá aqui, ó. Essa é a expressão que representa a quantidade de alunos. Eu vou precisar disso aqui, ó, nessa partezinha, né? Que diz que... Cadê? O total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Então, eu preciso saber a quantidade de alunos. Aí eu preciso ir também para a quantidade de bilhetes. Eu preciso vir também para a quantidade de bilhetes. Edilson, vamos entender um pouquinho quantos bilhetes foram vendidos, certo? Vendidos de 1 em 1 foram X bilhetes. Vendidos de 2 em 2 foram vendidos de 2 em 2. Deixa eu achar aqui. Foram 90 bilhetes. Porque se 45 pessoas comprou de 2 em 2, aqui ó, se 45 pessoas comprou de 2 em 2, então foram vendidos 90 bilhetes de 2 em 2. Edilson, quantos bilhetes foram vendidos de 3 em 3? Eu não sei. Então, Y bilhetes foram vendidos de 3 em 3. 3Y aqui. Tá certo? Então, para que você chegue à quantidade de bilhetes vendidos, os bilhetes são representados por X mais 3Y mais 90. Aqui eu tenho a expressão que representa a quantidade de bilhetes vendidos. Aqui, ó, os vendidos de 1 em 1, os vendidos de 3 em 3 e os vendidos de 2 em 2. 90 bilhetes vendidos de 2 em 2, X bilhetes vendidos de 1 em 1 e 3Y bilhetes vendidos de 3 em 3. A partir do momento que eu consigo separar a expressão dos alunos e a expressão dos bilhetes, aí eu venho para a parte que complementa a minha questão. Ele diz que o total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número de bilhetes vendidos, certo? Eu quero saber justamente quem foi que comprou um bilhete. Então, quem comprou um bilhete, se eu dividir aqui, foi a quantidade de pessoas X que comprou um bilhete. Então, esse X
ele é 20% do número total de bilhetes. E qual foi o número total de bilhetes que a gente achou aqui? 20% de quem? 20% de x mais 3y mais 90. Só que antes de chegar nisso aí, eu tenho uma outra informação que diz que o número de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos. Então, o número de bilhetes que foram vendidos foi a quantidade de alunos mais 33, certo? Excedeu, quer dizer que passou. Então, se você pegar a expressão que representa os bilhetes, x mais 3y mais 90, isso vai ser igual à expressão que representa os alunos, x mais y mais 125, somado com 33. Eu acabei passando ali para o outro lado, mas não tem problema. Tá certo? Então, a partir do momento que você faz essa simplificação, você vai ter que x mais 3y mais 90 é igual a x mais y mais 125 com 33, 158. Ó, esse x está positivo, quando vem para cá vem negativo, então corta um com o outro. Esse y está positivo, quando vem para cá vem negativo, então 3y menos y vai ficar 2y. E 90 que está positivo, quando vier para lá vai dar negativo. 158 menos 90 vai dar justamente 68. Com isso, o valor de y vai ser 34. Com essa informação, eu consigo descobrir que o valor de y é 34. E sabendo que o valor de y é 34, aí eu vou e vejo qual é a pergunta da questão. Quantos alunos compraram somente um bilhete? X alunos. Então, fazendo a substituição, x é igual 20%, 20%, 20%, 20 sobre 100, 0,2 ou 0,20, que multiplica x mais 3y, 3 vezes 34, que eu acabei de descobrir, mais 90. O espaço está curtinho, mas vai dar para terminar. X é igual a 0,2x mais 3 vezes 34 vai dar 102. E 0,2 vezes 102... Cadê? Ah, não. Vou primeiro fazer a soma, então. 102 mais 90. Vou primeiro juntar aqui. Tá certo? Eu já fui adiantando aqui o passo. Então, você vai ter 38,4. 102 mais 90, 192. 0,2 vezes 192, 38,4. Tá positivo, passa para cá negativo. X menos 0,2x é igual a 38,4. X é 38,4 dividido por 0,8, que é o resultado da subtração. Então você vai ter como resposta 48. Tá bom? Essa é uma questãozinha que merece bastante respeito, tá? Caso você não tenha entendido, dê uma pausazinha aí no vídeo, volte novamente, assista de novo, tá certo? Até você conseguir fazer a questão sozinho e conseguir compreender.
ela é uma questão de difícil compreensão, tá bem? Mas dê uma pausazinha que você consegue entender bem direitinho. Vamos aí agora para a terceira questão, acredito que terceira e última por conta do tempo, né? Mas vamos lá. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares, com a maior produtividade, e outra de 120 hectares, com a menor produtividade. Deixa eu virar aqui. Vamos lá. A produtividade é dada pela razão entre a produção em toneladas e a área de cultivo. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de um fazendeiro vizinho que possui a mesma produtividade igual à de 120 hectares das suas terras. Qual é a área mínima em hectares que o produtor precisará comprar? Questãozinha que requer um pouquinho de interpretação também, tá? Nas suas terras, esse produtor ele tem a sua área dividida em 120 hectares de um certo tipo de produção e 40 hectares com outro tipo de produção. De acordo com a leitura do texto, é dito que essa área de 40 hectares ela produz 2,5 vezes mais do que a outra de 120. É como se essa área de 120 hectares ele tivesse uma produção P. Enquanto a área de 40 hectares ela tem uma produção de 2,5 P, ou seja, 2,5 vezes uma produção maior do que a área de 120 hectares. Então, se você faz a multiplicação, 120 hectares produzindo P, você vai ter uma produção de 120 P. E se você pegar 40 hectares produzindo 2,5 P, 40 vezes 2,5, a produção diária vai ser de 100 P. Tá certo? A produção diária dessa área daqui. Então, no dia, você tem uma produção total de 220 P. A área de 40 produz 2,5 vezes mais do que a área de 120. 120 vezes P, 120 P. 40 vezes 2,5, 100 P. Então a produção total vai ser a junção dos dois, 220 P. Aí o fazendeiro quer dar um aumento de 15%. Então dessa produção daqui, eu quero dar um aumento de 15%. Ô Edilson, tem gente que calcula quanto é 15% de 220. Aí acha o valor e depois soma. Eu gosto de utilizar o fator de multiplicação, que é o seguinte. Presencialmente, né, a gente vai chegar ainda, se Deus quiser, nesse momento que eu vou dar essa aula para vocês. Mas para dar um aumento de uma porcentagem, basta que eu pegue o valor e multiplique por 1, a porcentagem do aumento. 1,15. Tá bom? Então, quando eu faço essa multiplicação, eu tenho que a minha produção diária passará a ser de 253 P. Ok? Antes eu tinha uma produção de 220. Agora eu passo a ter uma produção de 253. Houve um aumento, Edilson? Houve um aumento. Sabe de quanto? 220 para 253. Houve um aumento de 33 P. Então, a produção que o fazendeiro quer aumentar é de 33 P. Onde esse aumento ele vai comprar umas terras aí de um vizinho, e as terras do vizinho tem uma produção igual a essa daqui, ó. Tá certo? Então, se a produção é igual a essa daqui e eu preciso de 33 P,
Se eu preciso de 33P e a área de 120 hectares me dá uma produção de P, logo eu tenho que comprar uma área de 33 hectares. Tá certo? Por que 33 hectares? Porque você vai dividir o aumento de 33P pelo P da produção que essa área me dá. Então, dividindo 33 por 1, vai dar 33. A resposta é a letra B. Mais uma questão que necessita de uma boa leitura, tá bem? Eu não vou iniciar a quarta questão, para não exceder o horário da aula de vocês. Tarefinha de casa, continuar a resolução. Tente fazer novamente essas que a gente já fez. É super importante que você compreenda, tá certo? Super importante compreender. Se você usou uma lógica, conseguiu um outro caminho para resolver, ótimo, parabéns. O importante é acertar a questão, beleza? Então, pessoal, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.